Saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar? Estamos felizes, pelo Senhor proporcionar para nós este momento tão glorioso, congresso da primeira região. Já tive aqui outras vezes, mas como pastor é a primeira vez que estou aqui nesse congresso. E eu confesso para todos vocês que eu já poderia sair daqui desse período, porque eu já recebi a minha bênção. O Senhor já falou grandemente para nós. O Senhor usou tremendamente o pastor Luiz, os outros pastores, até nos louvores. Eu estava ali me segurando, porque a glória do Senhor era muito forte. Pedi até meu filho para pegar um lenço para mim, que o Senhor já estava visitando o meu coração desde o início desse período. Pastor Joés antigamente falava para nós, como presidente da mocidade, lá em Acari, que homem não chora. E ele falava assim: eu quero ver quem é homem para não chorar na presença desse Deus. E realmente nós estamos vivendo isso. Primeiramente, como já foi falado aqui, agradecer a Deus pela presença do nosso presidente, pastor Luiz Leite Faria, e o presidente da primeira região, pastor Joés, que ambos passaram pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos concedeu essa bênção de estar com eles aqui presente. Isso é uma bênção muito grande para nós, E a palavra que o Senhor nos colocou no nosso coração para que nós trouxéssemos aqui para este congresso, de acordo com o tema da reconciliação com Deus, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler o último assunto deste capítulo, que fala sobre a sétima carta à igreja de Laodiceia, e diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor revelou, o apóstolo João, o livro do Apocalipse, coisas grandiosas. O Senhor tem para nós, dentro de cada igreja dessa aqui, uma lição. E a lição que nós tiramos desta igreja em Laodiceia era uma igreja oscilante. Era uma igreja, como quem diz até um hino, um corinho, que diz: é o crente Raimundo. É um pé na igreja e um pé no mundo. Fica dentro da igreja com desejo de fazer as coisas do mundo. E às vezes está no mundo com desejo de estar na igreja. E o Senhor revelando a João, o anjo do Senhor revelando a João,
diante daquela igreja que oscilava, daquelas pessoas que não se decidia o que era, o Senhor chega diante daquela igreja e fala uma coisa: eu sei as tuas obras. Em outras palavras, eu conheço a cada um de vocês. O pastor conhece a ovelha a fundo quando o Senhor revela para ele. Mas superficialmente falando, na igreja, na maioria das vezes nós vemos ali o que está ali. Às vezes o Senhor dá um sonho, às vezes o Senhor revela, o Senhor mostra alguma coisa, mas a princípio a gente vê aquilo que está ali: terninho, gravata, um véu sobre a cabeça, uma roupa na doutrina. Mas quando chega o Senhor e fala da mesma forma que está falando para cada um de nós hoje, e fala para nós fazer uma análise, e Ele chega para nós e fala nesta manhã: eu sei as tuas obras. Ou seja, eu te conheço, que não és frio nem quente. O que significa isso? Não és frio nem quente. Você não é aquele crente fervoroso, não é aquela pessoa dedicada. E também você não é totalmente frio, você não está lá fora. Você está dentro da igreja, você está no projeto, ou você é um frequentador, um admirador da igreja, mas com aquele pensamento lá de fora: porque não és frio nem quente, quem me dera que foras ou frio ou quente. Mas porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Desculpa-me até ser um pouco nojento no que vou falar agora, mas só para você ter uma assimilação, todos aqui já vomitaram, já passaram mal. Quantos aqui, no momento que vomitaram, botaram algo para fora, aquilo que fez mal, colocou para fora, sentiu vontade novamente de comer aquilo novamente? É nojento, né, pastor? Realmente. Mas eu estou fazendo vocês pensar desta forma. O que o Senhor quer dizer para nós? Você não é uma coisa nem outra. Você está dentro. O que você vomita? O que você bota para fora? Aquilo que está dentro de você e que te faz mal. Às vezes está passando mal, não está aguentando e dorme, e vira para um lado e vira para o outro, alguma coisa que comeu, e depois que bota aquilo para fora, você se sente aliviado. É a situação de Deus quando nós, que fomos chamados, fomos escolhidos, fomos selecionados para fazer parte desse grande exército que é a obra de Deus, fomos alistados nesse grande exército e entramos no projeto de Deus, mas às vezes causamos náuseas. Às vezes estamos numa situação que estamos aqui dentro, mas com vontade que acabe o culto, ou dentro da igreja com pensamento nos problemas, ou com pensamento no pecado. Muitas das vezes a situação que nós nos encontramos a ponto de ser tirado do projeto de Deus, ser colocado para fora, de uma forma que talvez nós não conseguiremos voltar novamente para o projeto de Deus. Deus, na sua presciência, na sua grande sabedoria, Ele já sabendo dessa situação nossa, Ele nos dá a bênção de termos o congresso e coloca no coração do seu ungido o tema e dá um hino de acordo com o tema que diz: reconciliai-vos com Deus. Deus coloca nessa manhã para vocês uma oportunidade de você parar de causar náuseas em Deus. Te dá uma oportunidade de você entrar dentro do projeto de Deus e você ser alimento para a obra de Deus e não causar mal-estar na obra de Deus.
Você ser uma pessoa que não está apenas com seu nome no livro de hall de membro da igreja. Você apenas não é um cooperador do pastor, um ajudador que entrega seus dízimos, que entrega suas ofertas, que ajuda nisso, que ajuda naquilo. Mas que seja pessoas de acordo com o Espírito Santo de Deus, que entre no projeto de Deus e faça bem a Deus e ao povo de Deus. O Senhor nos chama nessa manhã para isso. O Senhor não quer colocar você para fora. Que se Ele quisesse colocar você para fora, não colocaria um tema desse, reconciliai-vos com Deus. Porque no próprio texto, depois dele falar isso, vomitar-te-ei da minha boca. Mas ele diz uma coisa: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Porque às vezes você pensa: eu já tenho uma condição financeira mais ou menos, ou eu tenho dinheiro, ou eu vou para a igreja e o que importa é eu ser um contribuinte, ou o que importa é eu estar presente. Eu vou para a igreja, como o Senhor usou o seu ungido aqui falando sobre a faculdade, eu até vou para a igreja, mas se eu tiver tempo, se não for dia de aula, eu vou até um pouquinho mais a fundo. Hoje eu vou até para a igreja se não tiver o jogo do Flamengo. O jogo do Cruzeiro às 7h30 da noite, é dia de culto, domingo 7h30 da noite. Mas eu vou, né? Eu vou, porque o pastor vai perceber. Eu tenho que ir, é jogo do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, do Vasco. Eu vou para a igreja. Mas está dentro da igreja, na hora do culto, eu escuto fogos. Será que é do Cruzeiro ou será que é do Atlético? E às vezes pega o celular num sapatinho ali no cantinho, o diácono não vê. É do Cruzeiro, ou do Flamengo, ou do glória a Deus. E fica até feliz. Eu vou para a igreja porque a fulaninha vai para a igreja. Eu não estou falando para você aqui que eu sou o perfeito, que eu sou o santarrão. Eu já tive na situação de vocês, no lugar onde vocês estão, a ponto de ser vomitado, perto de ser vomitado por Deus, de sair dos planos de Deus. Eu já contei para várias pessoas. Eu falo isso porque eu não sou perfeito, eu não nasci perfeito. Eu era como a igreja de Laodiceia, eu estava na igreja, membro da igreja, nunca fui excluído do hall de membro da igreja, mas eu estava na igreja com pensamento mundano, eu estava dentro da igreja com a mente poluída. Será que a fulana vai? Eu vou no congresso porque a ciclana disse que o pessoal de lá vai. Aí às vezes chega no congresso, a fulaninha não veio. Que decepção. Chega no congresso, o fulaninho não foi. Meu Deus do céu. Acabou o congresso para mim. Tá dentro da igreja, meu time está perdendo. Acabou o culto para mim. Que situação. É a situação que muitas das vezes eu sei que você se encontra. Mas o Senhor um dia, usando o seu vaso, eu falo isso porque foi uma coisa que aconteceu na minha vida que foi de bom. Como se fosse um furúnculo, eu gosto de falar sobre isso na igreja. Que se o médico pegar o teu furúnculo, tá com um furúnculo no braço horrível, o pastor só está falando em nojeira, fala em vômito, agora fala em furúnculo. É isso mesmo. Porque a palavra diz que às vezes a gente chega ao ponto de ser vomitado pela boca. E às vezes, se o médico chegar ou o enfermeiro pegar aquele furúnculo, fazer um curativozinho e mandar você para casa, você não sentiu dor nenhuma e vai embora. E está tudo certo. Está tudo certo? Não. É necessário que às vezes pegue esse furúnculo teu e esprema, para você sentir aquela dor e grita, geme de dor e aquele carnegão sai para fora, aquela dor horrível, e faz o curativo, e tu fica com aquela marca pior do que estava o furúnculo, aquela coisa horrível. Com o tempo vai passando, aquela cicatriz vai fechando e você está bem e você vai ficar curado. Nós viemos aqui, irmãos, para tirar o carnegão da nossa vida. Jovem, nós viemos aqui para não ser como a igreja em Laodiceia. Dentro da igreja, mas fora dos planos de Deus, causando náuseas no Espírito Santo. Eu estou dentro da igreja, me desculpe a minha franqueza, os pastores aqui presentes, mas isso chegou ao meu conhecimento, eu fiquei muito triste. Coisa que acontecendo na obra,
pornografia no celular e dentro da igreja você coloca o celular no seu bolso, que as pornografias que você recebe na tua escola, do grupinho que você tem, do seu serviço, e pega aquilo ali, entra dentro do templo sagrado, diante da santidade, onde os anjos colocam as suas vidas à disposição de Deus, e digam: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E você era para chegar da mesma forma diante de Deus, com o seu corpo preparado, com seu pensamento puro. O nosso culto já começa em casa. Eu não quero saber se é jogo do Flamengo, se é jogo do Vasco. Eu não quero saber se a fulana vai. Eu não quero saber se o fulano vai, se o ciclano vai, se o grupo vai, se o pastor tal vai pregar, se é o pastor ciclano. Eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero ter participação direta das coisas de Deus. Eu quero estar dentro do projeto de Deus e não causar náusea no Espírito Santo de Deus. Eu vou para o culto, mas comprei um carro agora, estou trabalhando com ele, e a palavra de Deus também diz que é para trabalhar dia e noite e não ser pesado a nosso irmão. A palavra de Deus diz isso? Claro que diz, mas a palavra de Deus também diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tivemos uma palestra maravilhosa com o nosso presidente ontem, mais alguns pastores. Que conversa maravilhosa. De onde não ter dinheiro, Deus faz nascer o dinheiro. Há 15 dias atrás, Deus me deu, eu estava precisando de um carro. Eu estava precisando de um carro. A igreja precisando de uma Kombi, eu vendo a necessidade. Não falo isso, irmão, por mérito, não é por vaidade. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. E nós fizemos isso, fazendo a obra de Deus. Eu tendo a necessidade de ter um carro, um filho especial para conduzir no hospital. E às vezes pedi o carro a um diácono, pedi o carro a outro, sempre com o coração aberto, me ajudando, mas eu com aquela necessidade. E conversei com a minha esposa: condições agora de ter um carro nós não temos, mas vamos orar a Deus. Naquela semana Deus me deu um Classic 2012. Deus me deu um carro. Eu não preciso de faltar culto para correr atrás de carro, não, porque o Senhor me dá segundo a minha necessidade. Você não precisa de faltar culto para trabalhar, não, porque o Senhor dá segundo a sua necessidade. Você não precisa de ir para a igreja por causa da fulaninha, não, porque Davi, quando recebeu a bênção de Deus e foi chamado rei, nem em casa ele estava. E foi chamado um, e foi chamado outro, e foi chamado, não é, mas acabou. Tem umzinho lá, tá lá, ó, cuidando das ovelhas do pai, chama ele. E quando ele chega, eis aí o ungido de Deus, o rei. Tem um jovenzinho que não está no meio das garotinhas, tem um jovenzinho que não faz isso, mas não faz aquilo, mas ele está lá com seus joelhos dobrados, intercedendo a Deus pela vida do pastor, intercedendo pelo congresso, jejuando pelas coisas de Deus, jejuando pelo ungido de Deus que está enfermo. Esse sim é escolhido, esse é chamado. É o contrário do que diz o mundo, mas eu estou todo cafona, eu estou fora. Eu fico fora dos projetos do mundo. Se eu botar essa roupa, eu fico fora do projeto do mundo. Hoje em dia não se usa mais isso. Eu quero dizer que Deus não é louco na sua presciência, na sua onisciência. Ele decretou as doutrinas para nós. Ele decretou os ensinamentos. Como você deve cuidar dos seus filhos, como é o seu proceder, como é o seu namorar, como é o seu agir. Ele promoveu tudo isso para nós. Deu as diretrizes. Senhor, mas eu tenho condições disso, eu tenho condições daquilo. Você não sabe que você é um desgraçado. Você não sabe que você não tem a graça de Deus. Você não é um rico e sim um pobre. Você não é um rico, você é um pobre. Esses dias fui num apartamento em Copacabana para receber uma bênção que Deus me deu. E chegou naquele lá, eu coloquei um carro emprestado naquele estacionamento. E me senti inferior a todo mundo ali. Entrei pelas portas do fundo. Mas quando eu cheguei dentro daquele apartamento, era uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus.
E eu comecei a falar das coisas de Deus. Entrei dentro de um quarto para orar por uma senhora que estava numa situação vegetativa. E naquele momento que nós oramos por ela, acabamos de orar, o rapaz começou a chorar, não é crente espírita, e chorando e falando para mim: amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Num apartamento que me dava até vergonha de entrar, tudo luxuoso, ele falou para mim: eu quero falar uma coisa para você. No momento que você entrou aqui, e as suas palavras, eu estou sentindo uma coisa tão diferente, tão boa. Eu quero dizer para você que há 3 meses eu vejo a minha mãe nessa situação, e eu não consigo chorar. E eu falei com a minha esposa que eu estou triste, porque eu não consigo chorar, mas com as tuas palavras eu estou chorando, eu estou feliz. Aí volta aquela profecia que o Senhor falou: existem lares ricos, porém pobres. Mas existe aqueles lares lá no cantinho, um barraquinho lá no meio da roça, uma telinha baixinha, cheirinho de lenha, lar pobre, mas que existe uma riqueza que é a presença de Deus, a autenticidade que é o Espírito Santo de Deus. E ele chega naquele lar que é pobre, às vezes chega num lar rico, não entra, mas chega num lar pobre e às vezes entra. Não estou dizendo que é pecado ser rico, é você ter dinheiro, não é isso, mas que você não coloque o seu amor ao dinheiro, como diz na palavra de Deus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O amor à novela é maior do que ao culto, é melhor ir do que para um estudo bíblico, ir para uma praia. Os coleguinhas estão tudo indo para a praia, você vai botar roupa na doutrina e você vai para a igreja, nesse calor. O que o Senhor fala para você nesta manhã: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueças. O que é um ouro provado no fogo? Sabe o que é um ouro provado no fogo? As santas doutrinas que o Senhor determinou para nós, as profecias que o Senhor determinou para nós, e a Bíblia. O ouro, ele é, primeiro, antes dele ser realmente considerado ouro, para ver se ele é ouro mesmo, ele é provado no fogo. Enquanto Misael, Ananias e Azarias estavam lá, se encurvam, não se encurvam? Não vamos nos encurvar. O anjo do Senhor não se manifestou, estava ali do lado dele, estava na presença dele dando graça, mas ninguém viu o anjo do Senhor ali. Mas quando joga aqueles 3 homens na fornalha de fogo, naquele momento que ele entra na fornalha de fogo, aqueles 3 homens juntamente com aqueles outros homens que jogaram eles, todos eles foram queimados. A história você já sabe, não quero entrar nessa questão, mas naquele momento que eles foram jogados dentro do fogo, aparece o 4º homem do lado dele. É no momento que você obedece o seu pastor, aos ensinamentos que o Senhor mandou, e você vai para a igreja, que o 4º homem vai estar indo do seu lado. Será que fez você deixar de ir para a igreja para ir para uma festa? Deixar de ir para a igreja para assistir um futebol? Deixar de ir para a igreja para namorar? Será que o homem de branco vai do seu lado? O 4º homem vai do seu lado? Será? Eu quero dizer nesta manhã para você, que o Senhor fala para nós: aconselho-te. Ele te dá um conselho. Está a ponto de ser vomitado? Mas aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Que em todo tempo, jovens, servos de Deus, até mesmo crianças, que em todo tempo sejam alvos os vossos vestidos, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. O conselho que Deus dá é que você se vista com vestes brancas. Vestes brancas não significa literalmente uma roupa branca, mas é uma roupa na doutrina que o Senhor mandou, na pureza do Espírito Santo de Deus, que estava na mente de Deus e foi colocado na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos nos enriquecer das bênçãos de Deus. A grande maravilha de Deus que o Senhor nos deu foi esta obra, e às vezes a gente coloca como obstáculo. Às vezes a gente coloca isso como uma situação que fica distante, nós, de Deus. E Ele nos dá esse conselho maravilhoso, porque muitas das vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Nós fazemos aquilo que nós queremos fazer.
Mas o Senhor não vai entrar no teu coração: ah, vou sair desse congresso mudado, eu vou sair transformado e vou começar a ser obediente a Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não vai sair dessa forma, não. Porque o Senhor ainda quer mais algo para falar para nós. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está à porta e batendo. Depende de você abrir o teu coração para Ele. Não basta apenas o Senhor chegar perto de você. Ah, eu fui visitado pelo Senhor. Você não tem que ser apenas visitado pelo Senhor. Eu vou para a igreja e sinto a presença de Deus, eu sou visitado por Ele. Eu quero dizer nesta manhã que não basta isso, apenas ser visitado. Você tem que ser templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem que entrar dentro de você e fazer morada juntamente com você. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei em tua casa, eu entrarei no teu coração e cearei contigo. Que o nosso coração seja um espaço mobiliado, um cenáculo, grande cenáculo mobiliado para o mover do Espírito Santo de Deus. Que a nossa vida seja templo do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não arromba coração de ninguém. A minha mãe era uma macumbeira, servia ao adversário, meu pai também. Para finalizar a minha palavra, eles eram macumbeiros, era instrumento do adversário. Minha mãe via um crente numa rua, ela atravessava a rua e ia para outra calçada. Se via um crente passando, ela dava a volta e ia por outro quarteirão. Não gostava de crente. Mas o Senhor, na sua presciência, escolheu a minha mãe simplesmente uma macumbeira. Eu me lembro uma vez que o pastor Luiz contou que chegou numa igreja, o pessoal não aceitaram muito bem ele, não queriam muito bem. Ele falou: o Senhor vai começar a salvar macumbeiro, cachaceiro, vai botar aqui dentro. E realmente eu quero falar para vocês isso. Se vocês se acham que vocês estão fazendo um favor para Deus, Deus tira você, coloca você para fora, pega um lá fora e coloca aqui dentro para fazer a obra de Deus. Mas Ele nesta manhã quer falar para você que o projeto dele é com você. Você que foi escolhido, você que foi chamado. E a minha mãe, dentro de casa, se desviava dos crentes. Está lá na pia de cozinha cortando carne. O Espírito Santo lá dos céus, uma voz sobrenatural, não foi rádio, não foi nada, foi uma voz que veio sobrenatural, disse esse versículo aqui para minha mãe: o Senhor lá do céu: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei contigo. E naquele momento minha mãe abriu o coração dela, o Senhor entrou lá em casa. Eu já estava no projeto de Deus, ainda não tinha nascido para estar nessa obra, fazendo a vontade de Deus. Fui inserido nesse plano de Deus, fui inserido nesse projeto de Deus. E como eu vou fazer nesse projeto de Deus? Vou fazer náusea, vou causar náusea ao Espírito Santo de Deus? Eu vou fazer com que o Espírito Santo de Deus se entristeça comigo? Não. Eu vim para esta obra para fazer parte do projeto de Deus. Eu vim para essa obra para fazer a vontade de Deus. Eu posso até ter algum momento de diversão, de alegria com a minha família, compartilhar algumas coisas boas, de conversas agradáveis, eu posso, mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A primeira coisa que precisamos fazer é buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque não somos melhores do que ninguém, não somos perfeitos, mas nós fomos alistados para um exército. O Senhor lá da glória, na sua presciência, escolheu você a dedo, não é porque você nasceu no lar. O Senhor escolheu todos vocês e seus irmãos, porque Ele escolheu o ventre maravilhoso da sua mãe, escolheu o seu pai, escolheu a sua família e fez com que você fizesse parte desse projeto. Mas nós não podemos fazer parte desse projeto de uma forma errada. Nós temos que entrar com a cara e com a coragem e fazer a vontade de Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor, obedecer todos os ensinamentos
pensamentos que o Senhor tem para nós, porque no momento que nós aceitamos o querer de Deus, entramos na vontade de Deus, o Senhor jamais rejeitará nós, e Ele vai chegar e ainda fala para nós, porque ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono com meu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, e que o Senhor nos abençoe.